Bem-vindo ao canal Noites Sobrenaturais. Não tenha medo. Inscreva-se. Deixe seu like. Canal de entretenimento com conteúdos exclusivos. O uivo deslocado. De Sarandi a Curitiba. A brisa que varria as plantações de milho ao redor de Sarandi naquela noite carregava um cheiro inconfundível. Umidade terrosa misturada com perfume adocicado das flores silvestres que cresciam à beira da pequena estrada de terra. Para a maioria dos moradores, era apenas mais uma noite quente de outono no interior do Paraná. Para mim, Pedro, o aroma era um prenúncio carregado de angústia, um aviso sutil, mas inegável, da fúria que a lua cheia inevitavelmente traria consigo. Eu estava sentado na varanda da velha casa de madeira da família, o rangido suave da cadeira de balanço quebrando o silêncio da noite. Meus olhos estavam fixos no horizonte leste, onde uma pálida luminosidade começava a surgir por trás das copas escuras dos eucaliptos. A cada instante, a luz se intensificava, anunciando a ascensão do astro que ditava minha maldição. Um calafrio percorreu minha espinha, apesar do calor da noite. Não era um frio físico, mas uma antecipação visceral da dor que em breve me dominaria. Era como se meu próprio corpo já soubesse o que estava por vir, as células se agitando em um prelúdio silencioso da metamorfose. A coceira familiar começou, sutil a princípio, como picadas de agulha sob a pele dos meus braços e pernas. Suspirei, o som se perdendo na quietude da noite. Eu amava Sarandi, a tranquilidade da vida no campo, a familiaridade dos rostos dos vizinhos, a rotina pacata que me permitia, na maior parte do tempo, fingir ser normal. Mas essa normalidade era uma fachada frágil, sempre à beira de se estilhaçar sob o brilho implacável da lua cheia. Levantei-me da cadeira, o corpo já tenso. A coceira se intensificava, tornando-se quase insuportável. Meus músculos começavam a se contrair involuntariamente, pequenos espasmos que prenunciavam a violência da transformação. No céu, a lua agora era visível, não mais um pálido brilho, mas um disco avermelhado e pulsante, como um olho febril observando a terra. Caminhei para dentro da casa, meus passos lentos e pesados. Minha família já estava dormindo, alheia à batalha que se travava dentro de mim. Eu os amava demais para expô-los ao horror que eu me tornava. O porão, reforçado com grossas paredes de pedra e uma porta de ferro maciça, era minha única opção, minha prisão voluntária nas noites de lua. Desci as escadas de madeira rangentes, cada degrau um prenúncio da minha descida à bestialidade. O ar no porão era frio e úmido, impregnado com cheiro de terra e mofo. Era ali, naquele espaço confinado e escuro, que eu liberaria a fera que residia em mim, longe dos olhos curiosos e aterrorizados do mundo. Tranquei a porta de ferro, o som metálico ecoando no silêncio. A transformação já havia começado a sério. Meus ossos pareciam se esticar e se retorcer, a pele repuxava e se cobria de pelos grossos e escuros. A dor era lancinante, uma agonia que me fazia gemer e contorcer no chão frio. Minha mente humana se esvaía, dando lugar a instintos primitivos, a um desejo incontrolável de correr, de caçar, de uivar para a lua que agora pairava alta no céu, sua luz vermelha banhando o porão através da pequena janela gradeada. Naquela noite, mais uma vez, Pedro desapareceria, e a besta tomaria seu lugar, presa em um ciclo de terror que parecia não ter fim. E enquanto meus urros bestiais ecoavam pelas paredes de pedra, abafados pela grossura das rochas, eu sabia que a sombra da lua vermelha sobre Sarandi era um presságio, um lembrete constante da maldição que eu carregava e do segredo sombrio que eu desesperadamente tentava esconder do mundo. A luz fraca da manhã que entrava pelas frestas da janela do meu quarto em Sarandi trazia consigo uma sensação de exaustão profunda, tanto física quanto mental. A noite anterior no porão havia sido, como sempre, uma batalha brutal contra a fera interior. Uma luta silenciosa que me deixava exaurido e com a vaga lembrança de instintos selvagens e urros lancinantes. Agora, enquanto a humanidade retornava lentamente ao meu corpo, restava apenas a ressaca da transformação, uma dor muscular surda e uma angústia persistente. Levantei-me da cama, o corpo dolorido como se tivesse sido espancado. A rotina matinal era um ritual de reconexão com a minha humanidade, um esforço consciente para apagar os vestígios da besta que me possuía durante a noite. O banho quente ajudava a aliviar a rigidez dos músculos, mas não conseguia dissipar a sombra que pairava sobre mim. Na cozinha, meus pais já estavam acordados, o aroma familiar do café fresco e do pão caseiro preenchendo o ar. Eles me receberam com sorrisos preocupados,
acostumados ao meu cansaço matinal, que eu sempre atribuía a noites mal dormidas ou algum trabalho extra na plantação. Eu retribuía os sorrisos, forçando uma leveza que não sentia. A mentira era um véu constante entre nós, uma barreira invisível erguida pelo meu segredo. O dia transcorria lento e monótono, como a maioria dos dias em Sarandi. Eu trabalhava na pequena plantação de milho da família, o sol quente queimando minha pele enquanto minhas mãos cavavam a terra. Era um trabalho físico e repetitivo, mas me oferecia uma certa paz, uma distração da constante ansiedade que me corroía por dentro. No entanto, mesmo na relativa tranquilidade do campo, eu sentia os olhares. Eram sutis, quase imperceptíveis, mas para mim, que vivia sob a constante ameaça da exposição, eram como farpas fincadas na pele. Os vizinhos, com quem eu havia crescido, com quem compartilhava anos de convivência, pareciam me observar com uma curiosidade diferente, um quê de desconfiança que antes não existia. Lembro-me de encontrar a Dona Maria na pequena mercearia da cidade. Ela sempre foi uma senhora gentil e sorridente, mas naquele dia, seu olhar demorou um pouco mais em mim, seus lábios se apertando em uma linha fina antes de ela me dirigir um cumprimento hesitante. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Será que ela sabia? Será que os boatos já estavam circulando? Mais tarde, enquanto ajudava o seu Antônio a consertar a cerca de sua propriedade, ele mencionou, com um tom casual que me pareceu forçado, o desaparecimento do Rex, seu pastor alemão. Sumiu assim, da noite para o dia, ele disse, seus olhos fixos em algum ponto distante. Um bicho grande, forte, nunca vi nada igual por essas bandas. A implicação em suas palavras era clara, mesmo que não dita. A sombra do Rex pairava sobre mim como uma acusação silenciosa. Eu sabia, com uma certeza sombria, que a besta que me possuía na noite da lua cheia poderia ter sido responsável pelo desaparecimento do animal. A culpa me corroía, misturada ao medo de ser descoberto. Naquela noite, enquanto jantávamos em família, o silêncio à mesa parecia mais pesado do que o habitual. Meus pais trocavam olhares preocupados, talvez percebendo minha crescente tensão. Eu evitava contato visual, concentrado na comida em meu prato, cada garfada um esforço para manter a compostura. Depois do jantar, enquanto ajudava a lavar a louça, minha mãe colocou a mão em meu braço. Pedro, você parece cansado ultimamente. Está tudo bem? Sua voz era suave, carregada de carinho e preocupação genuína. Eu hesitei por um instante, a verdade lutando para romper a barreira de mentiras que eu havia construído. Mas o medo falou mais alto. Estou apenas um pouco exausto do trabalho, mãe, respondi, forçando um sorriso. Naquela noite, deitado em minha cama, olhando para o teto escuro, eu sabia que a situação em Sarandi estava se tornando insustentável. Os olhares que me seguiam eram como tentáculos invisíveis, se apertando ao meu redor. A sombra do Rex era uma acusação constante. A qualquer momento, a verdade poderia vir à tona, e as consequências seriam terríveis. A semente da fuga, plantada na noite da quase exposição, começava a germinar com urgência crescente. Eu precisava encontrar um lugar onde os olhos não me perseguissem com tanta intensidade, onde o meu segredo pudesse permanecer enterrado sob a vastidão do anonimato. Curitiba, com sua multidão indiferente, parecia cada vez mais o meu único refúgio. Aquele prenúncio úmido no ar de Sarandi se intensificou ao longo do dia, transformando-se em uma garoa persistente que logo engrossou para uma chuva torrencial. As gotas batiam com violência contra as telhas da casa, criando uma trilha sonora abafada para a agonia crescente que se agitava dentro de mim. A lua cheia, escondida por um manto de nuvens densas, ainda exercia seu poder inexorável sobre meu corpo. A coceira sob minha pele era agora uma tortura constante, como se milhares de formigas famintas percorressem meus músculos e ossos. Meus dentes rangiam involuntariamente, e meus dedos se curvavam em garras imaginárias. Eu sabia que a transformação estava iminente, mais violenta e incontrolável do que nunca, talvez intensificada pela pressão atmosférica da tempestade. Tentei me distrair, lendo um livro antigo na sala de estar, mas as palavras dançavam diante dos meus olhos, sem sentido. A cada trovão que sacudia a casa, meu corpo estremecia, respondendo ao chamado selvagem que ecoava em minhas veias. A necessidade de me isolar, de me trancar no porão, tornou-se uma urgência desesperada. Com uma desculpa qualquer sobre um súbito mal-estar, me despedi de meus pais, evitando seus olhares preocupados. A mentira escorregava da minha língua com uma facilidade perturbadora, um subproduto amargo do meu segredo. Desci as escadas para o porão,
o ar úmido e frio envolvendo meu corpo febril como um sudário. Tranquei a porta de ferro, o som pesado do trinco ecoando no silêncio opressor. A transformação começou quase imediatamente, uma onda de dor lancinante percorrendo cada fibra do meu ser. Meus ossos se esticaram e se retorceram com estalos secos. A pele repuxou e se rasgou em alguns pontos, enquanto pelos grossos escuros brotavam por todo o meu corpo. Meus músculos se inflaram, tornando-se tensos e poderosos. A mente humana, Pedro, começou a se esvair, engolida pelos instintos primitivos da besta que tomava posse do meu corpo. Uma fúria cega me invadiu, um desejo incontrolável de correr, de caçar, de liberar o animal selvagem que estava preso dentro de mim. Urros guturais escaparam da minha garganta, ecoando pelas paredes de pedra do porão. Na minha forma lupina, a necessidade de escapar daquele confinamento se tornou avassaladora. A porta de ferro, que antes era minha proteção, agora parecia uma prisão. Com uma força bruta que eu, como humano, jamais possuiria, atirei-me contra a porta repetidas vezes, o metal gemendo sob o impacto. Finalmente, com um estrondo alto, as dobradiças cederam, e a porta se abriu, revelando a escuridão da noite chuvosa. A chuva chicoteava meu pelo enquanto eu corria para a mata densa que cercava a chácara. A liberdade de mover meu corpo transformado era embriagante, a força e a agilidade da besta contrastando fortemente com a fragilidade humana de Pedro. Corri entre as árvores, meus sentidos aguçados captando sons da floresta na tempestade, o cheiro úmido da terra, o farfalhar das folhas sob minhas patas. Em minha fúria cega, perdi a noção do tempo e da direção. Corri por quilômetros, a besta interior dominando completamente minha consciência. Em algum momento, ouvi o som distante de um motor se aproximando na estrada vicinal que passava perto da chácara. Instintivamente, recuei para as sombras da mata, escondendo-me entre as árvores densas. O farol do carro varreu a escuridão, iluminando brevemente a trilha por onde eu havia passado. Senti o cheiro forte do motor, o som abafado das conversas dentro do veículo. Fiquei imóvel, a besta interior em alerta máximo, os músculos tensos, pronta para atacar ou fugir. Quando o carro se afastou, deixando para trás apenas o som distante do motor e o barulho incessante da chuva, senti um arrepio percorrer meu corpo peludo. A proximidade da civilização, o risco de ser visto em minha forma lupina, me trouxe de volta, ainda que vagamente, a uma ponta de consciência humana. Eu sabia que havia sido imprudente, que minha fuga do porão havia sido um erro. Eu havia deixado rastros, pegadas grandes demais na lama macia, talvez até mesmo um tufo de pelo escuro preso em algum galho quebrado. A escuridão da noite e a intensidade da chuva poderiam ter me escondido, mas a possibilidade de ter sido visto, de ter deixado evidências da minha natureza, me gelou até os ossos, mesmo sob o calor da transformação. A liberdade da fuga havia sido efêmera, substituída por um medo ainda maior, o medo da exposição iminente. A manhã em Sarandi nasceu encharcada e cinzenta, o céu ainda pesado das nuvens da noite anterior. A chuva havia cessado, mas a terra fumegava e o ar carregava um cheiro úmido e terroso. Meu corpo humano, Pedro, despertou com a familiar dor lancinante da ressaca da transformação, agravada pela memória turva da fuga desesperada do porão e da corrida selvagem pela mata na tempestade. A culpa me corroía por dentro. A imprudência da minha fuga havia colocado não apenas a mim em perigo, mas também minha família. Se alguém tivesse visto a besta vagando pela floresta, se tivesse encontrado os rastros, as consequências seriam inimagináveis. O medo da exposição iminente pairava sobre mim como uma nuvem negra, obscurecendo qualquer vestígio de paz. Na cozinha, meus pais se moviam em silêncio, seus rostos carregados de uma preocupação tácita que eu não conseguia decifrar completamente. Eles sabiam que algo estava errado comigo, que minhas noites mal dormidas estavam se tornando cada vez mais frequentes e intensas. Eu evitava seus olhares, a mentira presa na garganta como um nó amargo. Ao longo do dia, enquanto tentava realizar as tarefas na plantação, minha mente fervilhava de pensamentos caóticos. A imagem do farol do carro cortando a escuridão da mata na noite anterior se repetia incessantemente, alimentando meu pavor. Eu precisava agir, precisava encontrar uma solução antes que fosse tarde demais. A ideia de Curitiba, que antes surgira como um vislumbre distante, começou a se solidificar em minha mente como a única saída possível. A vastidão da metrópole, com sua multidão anônima e indiferente, parecia oferecer o anonimato que Sarandi, com sua comunidade unida e seus olhares perscrutadores, jamais poderia proporcionar. Na selva de pedra,
Eu seria apenas mais um rosto perdido na multidão, um segredo a mais em uma cidade cheia de segredos. A decisão, embora desesperada e carregada de incertezas, começou a ganhar força dentro de mim. Eu precisava desaparecer, me afastar da familiaridade que agora me sufocava, buscar refúgio em um lugar onde minha maldição não fosse uma sentença de isolamento ou perseguição. Comecei a planejar, os pensamentos correndo em minha mente como um rio caudaloso. Precisava vender minha parte da pequena herança da família. Inventaria uma história plausível para minha partida, algo que não levantasse muitas suspeitas. Talvez uma oportunidade de emprego distante, em alguma cidade grande do sul. A mentira seria mais elaborada dessa vez, uma teia cuidadosamente construída para proteger aqueles que eu amava. A ideia de abandonar minha família, minha casa, minhas raízes, me causava uma dor lancinante. Sarandi era tudo o que eu conhecia, o lugar onde havia crescido, onde havia compartilhado alegrias e tristezas. Mas a besta que vivia em mim estava destruindo essa paz, ameaçando expor a todos ao perigo. A fuga, por mais covarde que parecesse, era um ato de proteção, uma tentativa desesperada de preservar a segurança daqueles que eu amava, mesmo que isso significasse a minha própria solidão. Naquela noite, deitado em minha cama, o som da chuva gotejando do telhado como um lamento fúnebre, comecei a visualizar Curitiba. Imaginava as ruas movimentadas, os prédios altos, a indiferença dos estranhos. Paradoxalmente, essa indiferença me parecia um bálsamo, uma promessa de anonimato. Na multidão impessoal da cidade grande, talvez eu pudesse finalmente me esconder, enterrar meu segredo sob camadas de concreto e anonimato. A semente da fuga estava plantada, regada pelo medo e pela desesperança. A ideia de Curitiba, antes uma miragem distante, agora se tornava um objetivo concreto, uma esperança tênue em meio à escuridão que me cercava. Eu sabia que a jornada seria árdua e incerta, mas a perspectiva de escapar da sombra constante da exposição em Sarandi me impulsionava a seguir em frente, rumo a um futuro desconhecido e potencialmente perigoso. A fuga era minha única chance de sobrevivência, mesmo que significasse deixar para trás tudo o que eu conhecia e amava. A manhã da minha partida de Sarandi amanheceu com o céu estranhamente límpido, como se a tempestade da noite anterior tivesse lavado toda a turbidez, deixando para trás uma falsa sensação de paz. O sol brilhava forte, iluminando a pequena chácara com uma luz quase cruel, destacando cada detalhe familiar que eu em breve deixaria para trás. Na cozinha, o café da manhã transcorreu em um silêncio carregado. Meus pais tentavam manter a normalidade, fazendo perguntas sobre meus planos em Curitiba, sobre o tal emprego que eu havia inventado em uma empresa de logística. Eu respondia com evasivas, evitando seus olhares diretos, sentindo o peso da minha farsa se acumular a cada palavra. Minha irmã mais nova, Carol, com seus olhos curiosos e inocentes, me abraçou apertado, desejando-me boa sorte em minha nova aventura. Aquele abraço apertado foi como uma punhalada no coração, a pureza de seu afeto contrastando dolorosamente com a minha traição. A mala velha e surrada estava aos meus pés, contendo apenas o essencial: algumas roupas, documentos e uma pequena quantia em dinheiro, fruto da venda da minha parte da herança. Era pouco para recomeçar em uma cidade grande, mas era tudo o que eu tinha. O verdadeiro peso da minha bagagem era invisível, carregado de medo, culpa e a incerteza do futuro. Meu pai me levou até a pequena rodoviária de Sarandi em sua velha caminhonete. O caminho pela estrada de terra, que eu conhecia tão bem, parecia estranhamente diferente naquele dia, cada curva, cada árvore, gravando-se em minha memória como se eu nunca mais fosse vê-los. O silêncio entre nós era eloquente, carregado de perguntas não feitas e respostas não dadas. Eu sentia o peso de seu olhar ocasional, uma mistura de preocupação e uma tristeza silenciosa que me fazia querer confessar tudo, desabar em lágrimas e implorar por perdão. Mas o medo, sempre presente, me mantinha em silêncio. Na pequena plataforma da rodoviária, o ônibus para Curitiba já estava estacionado, expelindo uma fumaça escura e ruidosa. O motorista, um homem corpulento com o rosto cansado, conferia a lista de passageiros. Meu pai me deu um abraço desajeitado, um aperto de mão firme e um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. "Se cuida, meu filho", ele disse, sua voz rouca pela emoção contida. Eu apenas acenei com a cabeça, as palavras presas na garganta. Enquanto subia os degraus do ônibus, olhei para trás. Meus pais estavam ali, lado a lado, acenando timidamente. A imagem deles, pequenos e vulneráveis na plataforma poeirenta, se gravou em minha mente como uma fotografia dolorosa.
Era o adeus silencioso à minha terra natal, à minha família, à vida que eu conhecia. Sentei-me em uma poltrona perto da janela, o motor do ônibus roncando impacientemente. Observei a pequena rodoviária de Sarandi se afastar lentamente, os rostos familiares diminuindo até se tornarem borrões indistintos. As casas, as lojas, a igreja com sua torre branca, tudo ia ficando para trás, substituído pela paisagem verde e ondulada do interior do Paraná. Durante a viagem, meus pensamentos eram um turbilhão de ansiedade e incerteza. Curitiba, a metrópole distante que eu idealizara como um refúgio, agora parecia fria e intimidante. Como eu sobreviveria sozinho em uma cidade grande, sem amigos, sem emprego de verdade, carregando o peso do meu segredo sombrio? A ilusão do anonimato começava a se dissipar, substituída por uma sensação crescente de isolamento. Olhei pela janela, vendo a paisagem familiar dar lugar a um cenário mais urbano, com fábricas, viadutos e um tráfego cada vez mais intenso. A mudança era palpável, tanto na paisagem quanto dentro de mim. Eu estava deixando para trás a tranquilidade de Sarandi, mas também a constante ameaça da exposição. O futuro era uma tela em branco, rabiscada com linhas incertas de esperança e medo. Quando o ônibus finalmente parou na rodoviária de Curitiba, a magnitude da minha decisão me atingiu com força. Eu estava sozinho, em uma cidade desconhecida, com apenas uma mala velha e um segredo perigoso. O anonimato que eu buscava parecia mais uma forma de invisibilidade, uma sentença de solidão em meio a milhões de estranhos. Enquanto desembarcava na plataforma movimentada, engolido pela multidão apressada, uma ponta de arrependimento me atingiu. Mas não havia volta. A fuga de Sarandi havia sido silenciosa, mas a jornada em Curitiba seria, sem dúvida, barulhenta e cheia de perigos desconhecidos. Desembarcar na rodoviária de Curitiba foi como ser arremessado em um formigueiro frenético. A plataforma fervilhava de pessoas apressadas, cada uma imersa em seu próprio mundo, alheia à minha chegada hesitante e ao turbilhão de emoções que me agitava. O ar estava carregado de um cheiro acre de diesel e fumaça, muito diferente do aroma úmido da terra de Sarandi. O barulho era ensurdecedor, buzinas impacientes, anúncios em alto-falantes ecoando incompreensíveis, o arrastar de malas e as vozes ansiosas de despedidas e reencontros. Eu me senti instantaneamente deslocado, um animal selvagem solto em um labirinto de concreto e aço. A multidão me engolia, empurrando-me de um lado para o outro, sem que ninguém sequer notasse minha presença. Em Sarandi, todos se conheciam, havia um reconhecimento tácito, um senso de comunidade que aqui parecia inexistente. Aquele anonimato que eu tanto buscará agora se apresentava como uma fria indiferença. Com a mala surrada a tiracolo, vaguei pela rodoviária, perdido em um mar de rostos desconhecidos. A arquitetura grandiosa e impessoal do terminal me oprimia, os painéis luminosos com horários de ônibus para destinos distantes parecendo zombar da minha própria falta de direção. Eu não tinha um plano concreto, apenas a vaga esperança de encontrar um lugar barato e discreto para me abrigar. Após perguntar hesitante a um funcionário mal-humorado, consegui informações sobre linhas de ônibus que seguiam para bairros mais afastados da região central. A ideia de me afastar do epicentro da agitação me pareceu instintivamente mais segura. Peguei um ônibus para o bairro de Santa Felicidade, atraído pelo nome que evocava uma tranquilidade bucólica que eu desesperadamente ansiava. A viagem de ônibus foi uma imersão no tecido da vida curitibana. Observei pela janela os prédios altos e imponentes darem lugar a casas mais modestas, os jardins floridos e os restaurantes com seus toldos coloridos. A paisagem era vibrante e diversa, mas eu me sentia um observador distante, separado daquela energia pela barreira invisível do meu segredo. Desci do ônibus em uma rua movimentada, a atmosfera ainda agitada, mas com um ritmo menos frenético do que a rodoviária. Arrastei minha mala pelas calçadas irregulares, meus olhos percorrendo as fachadas das casas e dos pequenos comércios, procurando por algum sinal de aluguel. A tarefa se mostrou mais difícil do que eu imaginava. Muitos imóveis pareciam caros demais para o meu parco dinheiro, e os poucos com preços mais acessíveis pareciam sombrios e inseguros. Finalmente, em uma rua lateral mais tranquila, avistei um pequeno anúncio rabiscado em um pedaço de papel colado na janela de uma casa antiga: quarto para alugar, entrada independente. Hesitante, toquei a campainha. A porta foi aberta por uma senhora idosa, com um rosto cansado mas um olhar gentil. Dona Helena, como se apresentou, alugava um pequeno quarto nos fundos de sua casa, com entrada separada e banheiro compartilhado. O preço era razoável, e o quarto, embora pequeno e simples,
Parecia limpo e seguro. Aceitei o quarto imediatamente, aliviado por ter encontrado um teto sobre minha cabeça. O pequeno espaço se tornou meu refúgio, meu primeiro ponto de apoio naquela cidade desconhecida. As paredes finas não ofereciam muita privacidade, e o barulho da rua invadia o quarto durante o dia, mas à noite, quando a cidade se acalmava, eu podia sentir um mínimo de paz. A adaptação à vida em Curitiba era um desafio constante. A simples tarefa de me locomover pela cidade, de entender o sistema de transporte público, de encontrar mercados com preços acessíveis, era uma provação. Eu me sentia perdido em um labirinto de asfalto, cada esquina uma nova encruzilhada, cada rosto desconhecido um potencial perigo. A saudade de Sarandi, da familiaridade dos caminhos, do reconhecimento dos rostos, apertava meu coração. Mas eu me lembrava do medo constante da exposição, dos olhares que me perseguiam, e a fria indiferença de Curitiba, paradoxalmente, parecia mais segura. Aqui, eu era invisível, apenas mais um anônimo em meio a milhões. E talvez, naquele anonimato, eu pudesse finalmente enterrar o segredo sombrio que eu carregava. A selva de pedra era fria e impessoal, mas oferecia a promessa de me engolir em sua vastidão, me escondendo do mundo e, principalmente, de mim mesmo. A noite curitibana se tornou meu palco, o horário em que eu podia me mover com um pouco mais de liberdade, envolto na escuridão que escondia minha constante ansiedade. Consegui um emprego como estoquista no supermercado Super Mufato da Avenida Paraná, um trabalho braçal e repetitivo que me permitia manter a cabeça relativamente vazia e, o mais importante, me mantinha ocupado durante as horas em que a cidade fervilhava de vida e a probabilidade de encontros indesejados era maior. O turno começava às 10 da noite, quando a maioria dos curitibanos já estava em casa, e se estendia até às 6 da manhã, pouco antes do sol começar a pintar o céu com tons de rosa e laranja. A rotina era exaustiva, carregando caixas pesadas, organizando prateleiras e descarregando caminhões sob a luz fria e impessoal das lâmpadas fluorescentes. Meus colegas de trabalho eram um grupo heterogêneo de pessoas, cada um com suas próprias histórias e preocupações, mas a maioria deles mantinha uma distância respeitosa, sem se intrometer demais na vida alheia. Para mim, essa indiferença era um alívio, uma extensão do anonimato que eu tanto buscava. Durante as longas horas da madrugada, enquanto a loja ficava quase vazia, preenchida apenas pelo zumbido constante dos refrigeradores e pelo som ocasional de um carrinho de compra solitário, eu podia me permitir um breve respiro. A máscara de Pedro, o estoquista cansado, era mais fácil de manter no escuro, longe dos olhares curiosos e perscrutadores da luz do dia. No entanto, a noite também trazia seus próprios desafios. A exaustão física, combinada com a tensão constante de esconder minha verdadeira natureza, muitas vezes me deixava à beira do abismo. Pequenos incidentes, como um barulho repentino ou um toque inesperado nas costas, me faziam sobressaltar. O instinto selvagem da besta interior sempre à espreita sob a superfície da minha fachada humana. As noites de lua cheia, mesmo trabalhando, eram particularmente difíceis. A energia da transformação parecia permear o ar, tornando meu corpo inquieto e meus nervos à flor da pele. A necessidade de me isolar, de encontrar um lugar escuro e seguro para liberar a fera, se tornava quase insuportável. Eu me esforçava para me concentrar nas tarefas, contando os minutos para o fim do turno, a mente fervilhando de pensamentos ansiosos sobre onde me esconderia antes que a metamorfose me dominasse completamente. Após o trabalho, quando o sol começava a surgir no horizonte, pintando os contornos dos prédios com uma luz suave, eu voltava para meu pequeno quarto na casa de Dona Helena. A cidade acordava lentamente, o barulho do trânsito matinal substituindo o silêncio da madrugada. Eu me sentia um ser noturno deslocado em um mundo diurno, exausto e vulnerável sob a luz crua do sol. Dormir durante o dia nunca era um sono reparador. Os ruídos da casa, o movimento da rua, a própria ansiedade que me corroía por dentro, tornavam o descanso fragmentado e superficial. Eu vivia em um limbo constante, preso entre a máscara da noite e a fragilidade do dia, sempre à beira do colapso. A rotina no Super Mufato se tornou minha âncora em Curitiba, uma estrutura previsível em meio ao caos da cidade desconhecida. Mas era uma âncora pesada, arrastando-me para um ciclo de exaustão e isolamento. A noite me oferecia um refúgio temporário, uma máscara sob a qual eu podia me esconder, mas não me libertava da sombra constante da minha maldição. Eu era um ser noturno em uma cidade diurna, um lobo em pele de cordeiro, esperando a próxima lua cheia com uma mistura de terror e resignação. A noite era minha aliada, mas também um lembrete constante da fera que eu tentava desesperadamente manter sob controle.
As noites de lua cheia em Curitiba se tornaram um labirinto de ansiedade e desespero. A energia crescente do astro prateado parecia vibrar no próprio ar, intensificando a coceira sob minha pele e a agitação bestial que lutava para emergir. O porão seguro e isolado da chácara em Sarandi era agora uma memória distante, substituído pela busca frenética por um refúgio temporário na selva de pedra. Após o extenuante turno no Super Mufato, a exaustão física mal conseguia competir com a urgência de encontrar um local seguro antes que a transformação me dominasse completamente. A cada noite de lua cheia, eu me tornava um nômade urbano, vagando pelas ruas desertas e sombrias, meus sentidos hipersensíveis captando os ruídos da cidade adormecida em busca de um santuário. Na minha primeira lua cheia em Curitiba, a inexperiência quase me custou caro. Desesperado por isolamento, vaguei até o Parque Barigui, imaginando que a vastidão da área verde me ofereceria cobertura. Ledo engano. Mesmo na calada da madrugada, casais passeavam de carro em busca de privacidade, corredores solitários desafiavam o sono e a segurança municipal patrulhava as alamedas com faróis potentes. A cada luz que se aproximava, meu coração palpitava de terror, a besta interior rosnando impacientemente por liberdade. Consegui me esconder em um bosque denso perto do lago, a transformação me atingindo com violência enquanto a lua pairava alta no céu. A dor lancinante, a contorção dos ossos, a emergência da pelagem escura, tudo se misturou ao medo constante de ser descoberto. A cada galho que estalava, a cada farfalhar de folhas, eu me encolhia, a besta coada em seu próprio inferno. Na lua cheia seguinte, tentei uma abordagem diferente. Atraído pela escuridão e pelo isolamento que prometiam, explorei as construções abandonadas na periferia da cidade. Galpões em ruínas, fábricas desativadas com janelas quebradas e paredes pichadas se tornaram meus refúgios temporários. Mas esses locais traziam seus próprios perigos. Buracos no chão, entulho cortante e a constante ameaça de encontrar outros desabrigados ou usuários de drogas em busca de abrigo. Lembro-me de uma noite particularmente tensa em um prédio inacabado perto do contorno sul. A transformação me atingiu em um dos andares superiores. A brisa fria da madrugada assobiando pelos vãos das paredes de tijolo. De repente, ouvi vozes roucas e o brilho fraco de lanternas no andar de baixo. A besta em mim rosnou, pronta para lutar, mas a razão humana, ainda que tênue, me impeliu a me esconder em um canto escuro, imóvel até que as vozes se afastassem. O medo de ser descoberto, de ser caçado na minha forma mais vulnerável, era paralisante. Outras noites me levaram a parques menores e mais isolados, como o Bosque do Papa ou o Jardim Botânico após o fechamento. Mas mesmo ali, a sensação de insegurança persistia. A cidade nunca dormia completamente, e um segurança vigilante ou um grupo de jovens em busca de aventura poderiam cruzar meu caminho no momento mais inoportuno. A busca por santuário nas noites de lua cheia se tornou uma rotina exaustiva e angustiante. Eu me sentia como um criminoso em fuga, sempre à procura de um esconderijo, sempre com o coração na garganta. A liberdade da transformação era sufocada pelo medo constante da exposição. A lua, que em Sarandi era apenas um gatilho para minha maldição, em Curitiba se tornará um farol de perigo, iluminando minha vulnerabilidade na escuridão da cidade. A cada ciclo lunar, a pressão aumentava. A exaustão física do trabalho noturno se somava ao estresse de encontrar um refúgio seguro. Eu vivia em um estado de alerta constante, meus nervos à flor da pele, sempre pronto para fugir ou me esconder. A selva de pedra, que eu imaginara como um esconderijo anônimo, se revelava um campo minado de perigos desconhecidos, onde a lua cheia me transformava não apenas em besta, mas também em presa. A busca por santuário continuava, uma dança desesperada com a escuridão e a esperança vã de encontrar um lugar onde a fera interior pudesse se manifestar sem colocar em risco o frágil verniz da minha existência humana. Dormir durante o dia em meu pequeno quarto na casa de Dona Helena era uma provação. O barulho da rua, as conversas dos vizinhos, o som da televisão da própria Dona Helena, tudo invadia meu espaço, fragmentando meu sono já inquieto. Eu acordava exausto, com uma dor de cabeça latejante e a sensação de não ter realmente descansado. A própria multidão era uma fonte constante de estresse. O roçar de corpos desconhecidos nos ônibus lotados, a proximidade física de estranhos nas calçadas movimentadas, a sensação de ser apenas mais um corpo anônimo em um mar de gente, tudo isso acionava meu instinto territorial, a necessidade de espaço e isolamento que era inerente à minha natureza lupina. Eu me sentia constantemente à beira do abismo, lutando para manter a besta interior sob controle em um ambiente que parecia feito sob medida para exacerbar seus instintos mais selvagens.
A cacofonia da metrópole não apenas me impedia de encontrar paz, mas também parecia despertar a fera dentro de mim, tornando a máscara de Pedro cada vez mais difícil de manter. A cidade, que eu imaginara como um esconderijo anônimo, se revelava um campo de batalha sensorial, onde a luta pela minha humanidade se tornava cada dia mais exaustiva. Aquele dia, uma folga rara no supermercado, me lançou hesitante à luz do sol de Curitiba. A necessidade de sair do meu pequeno quarto claustrofóbico, de sentir o ar livre nos pulmões, mesmo que poluído, superou minha aversão à agitação da cidade durante o dia. Vaguei sem rumo pelas ruas do centro, tentando me orientar naquele labirinto de prédios altos e avenidas movimentadas. Acabei chegando à Praça Generoso Marques, um espaço relativamente aberto em meio à densidade urbana. O sol da tarde filtrava-se através das copas das árvores, criando um jogo de luz e sombra no chão. Havia pessoas sentadas nos bancos, algumas lendo jornais, outras conversando animadamente, crianças correndo atrás de pombos. Por um breve momento, senti uma ponta de normalidade, uma ilusão de pertencimento àquela cena cotidiana. Sentei-me em um banco mais afastado, observando o movimento ao meu redor. Tentava relaxar, absorver a energia da cidade sem me sentir ameaçado por ela. Mas meus sentidos aguçados estavam em constante alerta, captando fragmentos de conversas, o cheiro de café das lojas próximas, o som distante de uma sirene. Foi então que a notei. Uma senhora idosa, sentada sozinha em um banco do outro lado da praça, sob a sombra de uma árvore frondosa. Ela não parecia estar fazendo nada em particular, apenas observando o movimento com uma intensidade incomum. Seus cabelos brancos estavam presos em um coque frouxo, e seu rosto enrugado carregava as marcas de muitas histórias vividas. No entanto, não eram suas características físicas que me chamaram a atenção, mas sim seus olhos. Eles eram profundos e escuros, com um brilho penetrante que parecia ver através das aparências. Enquanto meus olhos percorriam a praça, inevitavelmente voltavam para ela. E a cada vez, sentia que ela também estava me observando. Não era um olhar curioso ou casual, mas algo mais, perscrutador. Era como se ela estivesse me analisando, tentando decifrar algo que estava escondido sob minha fachada. Senti um desconforto crescente, uma sensação de vulnerabilidade que eu raramente experimentava durante a noite, envolto na escuridão protetora. Tentei desviar o olhar, focando em outros pontos da praça, mas era como se houvesse um fio invisível conectando nossos olhares. A cada vez que eu olhava de volta, seus olhos ainda estavam fixos em mim, sem nenhuma expressão óbvia, mas com uma intensidade que me deixava inquieto. Notei então o colar que ela usava. Era um amuleto de pedra escura, de formato incomum, pendurado em um cordão de couro fino. A pedra parecia vibrar com uma energia sutil, capturando a luz do sol de uma maneira estranha. Havia algo de antigo e misterioso naquele objeto, algo que inexplicavelmente me atraía e me repelia ao mesmo tempo. Aquele olhar persistente começou a despertar em mim uma sensação incômoda, uma mistura de apreensão e uma estranha familiaridade. Era como se aquela senhora soubesse algo sobre mim, algo que eu tanto me esforçava para esconder do mundo. Será que ela podia ver além da minha máscara humana, sentir a presença da besta que residia em meu interior? Aquele breve momento na Praça Generoso Marques, que deveria ter sido um respiro de normalidade, se transformou em um encontro perturbador. O olhar penetrante daquela senhora idosa havia rompido a barreira do meu anonimato, plantando em mim uma semente de dúvida e apreensão. Quem era ela? Por que me observava com tanta intensidade? E o que havia de tão estranho naquele amuleto que ela usava? A tranquilidade que eu buscava na luz do sol de Curitiba se dissipou, substituída por uma crescente sensação de que, mesmo na multidão, eu não estava tão invisível quanto imaginava. Dias depois daquele perturbador encontro na Praça Generoso Marques, a imagem da senhora idosa e seu olhar penetrante permanecia gravada em minha mente. Eu tentava racionalizar o ocorrido, convencendo-me de que era apenas uma coincidência, a fixação de uma senhora solitária em um estranho na multidão. Mas uma parte de mim, a parte mais instintiva e selvagem, sentia que havia algo mais naquele encontro, uma ressonância sutil que eu não conseguia ignorar. Em uma das minhas raras incursões diurnas, enquanto tentava me orientar pelas ruas movimentadas perto do Paço da Liberdade, meus olhos a encontraram novamente. Ela estava sentada em um banco sob a sombra de uma figueira centenária, a mesma postura serena e o mesmo olhar fixo em algum ponto distante, mas com uma aura de contemplação que me impediu de simplesmente desviar o olhar. Hesitante, movido por uma curiosidade que vencia minha habitual cautela, me aproximei.
Ela pareceu notar minha presença apenas no último instante, seus olhos escuros se voltando para mim com uma calma surpreendente, como se já esperasse por aquele encontro. Boa tarde, murmurei, um pouco sem jeito. Um leve sorriso curvou seus lábios enrugados. Boa tarde, jovem. Sente-se, se desejar. Sua voz era surpreendentemente firme e melodiosa, carregando uma ressonância antiga, como o sussurro do vento através de folhas secas. Sentei-me no banco, mantendo uma distância respeitosa. Um silêncio confortável se instalou entre nós, quebrado apenas pelo murmúrio da cidade ao nosso redor e o canto distante de um pássaro. Finalmente, ela falou, seus olhos fixos nos meus com a mesma intensidade da praça. Você carrega um fardo pesado, não é mesmo? Sua pergunta, direta e inesperada, me atingiu como um raio. Meu coração acelerou, e um frio percorreu minha espinha. Como ela sabia? Será que meu segredo era tão visível assim? Tentei disfarçar meu desconforto com um sorriso hesitante. Todos nós carregamos nossos problemas, senhora. Ela soltou uma risada baixa e suave. Seus problemas são diferentes, meu caro. Eles uivam para a lua. Minha respiração falhou. Senti o sangue gelar nas minhas veias. Ela sabia. De alguma forma inexplicável, aquela estranha senhora sabia sobre a besta que residia em mim. Não sei do que a senhora está falando, tentei negar, minha voz soando mais insegura do que eu gostaria. Ela ergueu uma das mãos enrugadas, os dedos adornados por anéis de prata antigos. Não precisa ter medo, Pedro. Eu conheço as energias desta cidade, as histórias que a maioria prefere esquecer. Há mais coisas escondidas sob o concreto de Curitiba do que você imagina. Lucas não era um homem dado a superstições ou folclore. Sua abordagem era metódica, baseada em fatos, evidências e uma rede discreta de informantes espalhados pela cidade. Ele havia passado anos estudando padrões anormais, rastreando incidentes que a polícia local descartava como crimes isolados ou atos de vandalismo inexplicáveis. Ele buscava agulha no palheiro, o desvio da norma que sugeria a presença de algo mais sinistro sob a superfície da metrópole. O primeiro alerta para Lucas surgiu de um relatório não oficial de um amigo policial que trabalhava na delegacia do centro. Um morador de rua havia sido encontrado gravemente ferido em um beco escuro perto da rodoferroviária. Seus ferimentos descritos como selvagens, com lacerações profundas e inexplicáveis que não correspondiam a um ataque humano comum. O caso foi rapidamente arquivado como agressão por desconhecidos, mas as fotos confidenciais que chegaram às mãos de Lucas despertaram sua atenção imediata. Paralelamente, uma série de relatos incomuns começou a circular em fóruns online de bairros da periferia. Donos de animais de estimação relatavam o desaparecimento repentino de seus cães e gatos durante a noite, sem sinais de fuga ou roubo. Em alguns casos isolados, vizinhos mencionavam ter ouvido uivos estranhos e prolongados em madrugadas silenciosas. Individualmente, esses incidentes eram triviais, mas Lucas, com sua mente analítica, começou a traçar uma possível correlação. A confirmação de que algo incomum estava acontecendo veio de uma fonte inesperada. Um zelador noturno do Parque Barigui, um homem idoso e observador que Lucas mantinha em sua rede de informantes. O zelador relatou ter encontrado pegadas grandes e estranhas na lama perto da mata densa, pegadas que não se assemelhavam às de nenhum animal conhecido na região. Ele também mencionou ter ouvido um rosnado gutural em uma noite de lua cheia, um som que o havia deixado profundamente perturbado. Lucas reuniu sua pequena equipe, um ex-detetive com faro para detalhes, um especialista em rastreamento animal com conhecimento enciclopédico de fauna local e um técnico em eletrônica capaz de monitorar frequências de rádio incomuns e analisar gravações de áudio. Juntos, eles começaram a cruzar as informações, a analisar os relatórios, a visitar os locais dos incidentes. O ex-detetive encontrou inconsistências nos relatos do ataque ao morador de rua, detalhes que sugeriam uma força e uma ferocidade incomuns. A especialista em rastreamento analisou as fotos das pegadas do Parque Barigui, descartando a possibilidade de serem de um cão grande ou de um felino selvagem nativo. O técnico em eletrônica passou horas analisando gravações de segurança de residências próximas aos locais dos desaparecimentos de animais, buscando por áudios anormais. Lentamente, um padrão começou a emergir. Os incidentes pareciam se concentrar em áreas com pouca iluminação e vegetação densa, e havia uma sugestão sutil de uma correlação com as fases da Lua, embora os dados fossem ainda escassos para uma conclusão definitiva. Lucas sabia que estava lidando com algo incomum, algo que se movia nas sombras da cidade,
deixando apenas rastros tênues de sua passagem. Ele não sabia o que era, um animal selvagem exótico solto, uma nova droga causando comportamento violento, ou algo muito mais sinistro e inexplicável. Mas a intuição fria e calculista que o guiava há anos lhe dizia que Curitiba havia ganhado um novo predador, um predador que precisava ser identificado e contido antes que causasse mais danos. A caçada silenciosa havia começado, e Lucas e sua equipe estavam apenas começando a desvendar os segredos obscuros que se escondiam sob a fachada da metrópole. A noite da última lua cheia em Curitiba havia sido um pesadelo fragmentado de dor e desorientação. A energia da transformação me atingira com uma intensidade avassaladora, a luta para manter qualquer resquício de consciência humana se tornando cada vez mais exaustiva. Lembro-me vagamente da necessidade desesperada de encontrar um refúgio seguro, da corrida cega pelas ruas desertas, da sensação de estar à beira da exposição a cada esquina mal iluminada. Em algum momento daquela noite turbulenta, atraído pela promessa de isolamento e escuridão, encontrei abrigo em um dos inúmeros edifícios abandonados que pontilhavam a região central de Curitiba, testemunhas silenciosas de um passado industrial decadente. Era um antigo galpão na rua 15 de Novembro, suas janelas quebradas como órbitas vazias, as paredes pichadas com grafites coloridos e rabiscos ilegíveis. O interior fedia a mofo, poeira e a umidade fria da noite. A transformação me atingiu com força total assim que me embrenhei nas entranhas escuras do galpão. A dor lancinante, a contorção dos ossos, a emergência da pelagem escura, tudo se misturou à sensação de estar completamente perdido, a besta interior rugindo por liberdade em meio aos destroços da civilização. Na minha forma lupina, vaguei pelos corredores escuros e pelas salas em ruínas, a adrenalina da transformação me impulsionando. A necessidade de me mover, de liberar a energia selvagem, era quase incontrolável. Meus sentidos aguçados captavam os rangidos do metal enferrujado, o farfalhar do vento através das janelas quebradas, o cheiro úmido do concreto deteriorado. Em algum momento, a besta interior, ainda agitada e desorientada, roçou contra uma viga de metal enferrujada, uma parte da estrutura decadente que ainda resistia ao tempo e ao abandono. Um pequeno tufo de pelo escuro, denso e áspero, ficou preso em uma lasca afiada da ferrugem, um fragmento insignificante da minha passagem, uma prova silenciosa da minha existência naquele lugar. A exaustão pós-transformação me atingiu com a mesma violência da metamorfose. Cambaleei pelos corredores escuros do galpão, a mente humana retornando lentamente, turva e confusa. A necessidade de encontrar um lugar seguro para me transformar de volta era urgente. Encontrei um canto mais isolado, protegido por paredes desabadas, e a dolorosa reversão começou, deixando-me exausto e vulnerável sob o céu ainda escuro de Curitiba. Na manhã seguinte, enquanto tentava apagar os rastros da minha passagem, a lembrança do galpão abandonado na rua 15 pairava em minha mente como um aviso silencioso. Era um local isolado, mas também acessível, um lugar onde eu havia me exposto ao risco de ser descoberto. Enquanto isso, longe da minha luta pela sobrevivência nas sombras da cidade, o pequeno tufo de pelo escuro se tornaria uma peça crucial no quebra-cabeça sombrio que Lucas e sua equipe estavam montando. Um dos informantes de Lucas, um catador de materiais recicláveis que frequentemente percorria os edifícios abandonados da região central, encontrou o fragmento de pelo preso na viga enferrujada. Intrigado pela sua textura e cor incomuns, ele o guardou, pensando que poderia ser de algum animal exótico que havia escapado de um zoológico ou de algum colecionador particular. Dias depois, ao encontrar o ex-detetive da equipe de Lucas em um de seus pontos de coleta habituais, o catador mencionou sua descoberta, mostrando o pequeno tufo de pelo. O ex-detetive, com seu olhar treinado para detalhes, reconheceu imediatamente que aquilo não pertencia a nenhum animal comum da região. A textura densa e a coloração escura eram diferentes de qualquer cão ou gato que ele já havia visto. O fragmento de pelo foi cuidadosamente embalado e levado para especialista em rastreamento animal da equipe. Sob a lente de um microscópio em seu laboratório improvisado, ela analisou a estrutura do pelo, comparando com amostras de diversas espécies. As conclusões foram alarmantes. A amostra não correspondia a nenhum animal nativo da fauna paranaense, e sua estrutura sugeria um híbrido, algo entre um canídeo e algo mais, selvagem e desconhecido. A descoberta do pelo no galpão abandonado da Rua 15 forneceu a Lucas e sua equipe a primeira evidência física concreta de que algo incomum estava realmente espreita em Curitiba. A localização do achado, em uma área central mas relativamente isolada durante a noite, começou a traçar um possível padrão de movimento. A caçada silenciosa ganhava um novo impulso, impulsionada por um fragmento minúsculo, mas incriminador,
deixado para trás na escuridão de uma ruína urbana. A sombra da besta em Curitiba começava a se tornar mais tangível. Os dias que se seguiram à minha quase captura no galpão abandonado da Rua 15 foram marcados por uma paranoia crescente. Cada sombra em movimento, cada sirene distante, cada olhar mais demorado em minha direção me fazia estremecer. A sensação de anonimato que eu buscará em Curitiba havia se esvaído, substituída pela certeza de que eu estava sendo caçado, mesmo que ainda não soubesse por quem ou por quê. Em meio a essa angústia crescente, encontrei Aurora novamente. Ela me abordou perto do terminal Capão Raso, um local movimentado e caótico, ironicamente um bom lugar para se esconder e, ao mesmo tempo, um ponto de encontro improvável para nós. Seu rosto, geralmente sereno, estava agora sombreado por uma preocupação palpável, seus olhos escuros carregando um peso que eu nunca havia visto antes. Ela me puxou para um canto mais isolado, perto de uma banca de revistas fechada, sua mão ossuda apertando meu braço com uma força surpreendente. "Pedro, precisamos conversar", disse ela, sua voz baixa e urgente, abafada pelo burburinho do terminal. Senti um calafrio percorrer minha espinha. O tom de sua voz, a urgência em seus olhos, prenunciavam más notícias. "O que aconteceu, Aurora?", perguntei, minha voz hesitante. Ela olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava por perto, antes de continuar. Eu senti perturbações. Uma energia diferente se movendo pela cidade. Há outros que sabem, Pedro. Outros que caçam. Minha mente gelou. Os caçadores urbanos. A possibilidade, que antes era apenas uma sombra vaga, agora se materializava como uma ameaça real e iminente. "Caçam o quê?", consegui perguntar, embora já soubesse a resposta. A Aurora apertou ainda mais meu braço. "O incomum, Pedro. O que não se encaixa. As criaturas das sombras que tentam se esconder sob o véu da normalidade. Minha família. Nós temos acompanhado essas coisas há gerações. Sentimos quando o equilíbrio é perturbado." Ela fez uma pausa, seu olhar fixo no meu, carregado de uma tristeza antiga. "E ultimamente, o equilíbrio está se inclinando perigosamente. Há um grupo, eles são mais organizados, mais eficientes do que os caçadores do passado. Eles usam métodos modernos, mas também conhecem os caminhos antigos, os rastros que vocês deixam." A menção de rastros me fez engolir em seco. O pelo no galpão abandonado. Era aquilo. Eles estavam seguindo meus rastros. "Eles sabem, sobre mim?" A pergunta saiu como um sussurro rouco. A Aurora assentiu lentamente. "Eles estão procurando. Eles encontraram evidências. Pequenas coisas, talvez, mas o suficiente para acender um alerta. Você não está tão invisível quanto pensa, Pedro. A cidade tem olhos e ouvidos em lugares que você nem imagina." Ela soltou meu braço e pegou minha mão, seus dedos frios e secos apertando os meus. "Você precisa ser mais cauteloso, Pedro. Muito mais cauteloso. Não deixe rastros. Escolha seus esconderijos com cuidado. A cidade não é um lugar seguro para nós." Ela engole o diferente e o cospe sem piedade. Havia uma urgência desesperada em suas palavras, um medo genuíno que me contagiou. Aurora, essa estranha guardiã das sombras de Curitiba, que me abordará com compreensão, agora me alertava sobre um perigo iminente. "Por que está me ajudando?", perguntei, a desconfiança ainda presente, apesar do medo. Um brilho melancólico surgiu em seus olhos. "Porque eu sei o que é viver nas sombras, Pedro. Porque a solidão é um fardo pesado demais para carregar sozinho. E porque, no fundo, todos nós merecemos uma chance de sobreviver, mesmo que o mundo não nos entenda." Ela olhou ao redor novamente, sua expressão tensa. "Você precisa ir agora. Não fique em lugares movimentados por muito tempo. Encontre um esconderijo seguro e pense. Pense em como pode desaparecer novamente, antes que eles o encontrem." Com o último aperto em minha mão, a Aurora se afastou, desaparecendo na multidão do terminal com a mesma rapidez com que havia surgido. Fiquei parado ali, no meio do burburinho caótico do Capão Raso, as palavras dela ecoando em minha mente como um aviso sombrio. Os caçadores estavam à minha procura. A cidade, meu suposto refúgio, se tornará um campo de caça perigoso. Eu precisava desaparecer novamente, mas para onde eu poderia ir? A sensação de estar encurralado me oprimia,
a sombra da perseguição se estendendo sobre a minha frágil existência em Curitiba. As palavras de Aurora ecoavam em minha mente como um sino fúnebre, cada sílaba carregada de uma urgência sinistra. A paranoia que já me assombrava se intensificou, transformando cada ruído noturno em um potencial sinal de perigo, cada sombra em um possível caçador à espreita. Eu sabia que precisava agir, encontrar um novo esconderijo, mas a exaustão física e mental tornavam qualquer plano coerente quase impossível. A noite da lua crescente chegou carregada de uma garoa fria e persistente, que transformava as ruas de Curitiba em espelhos escorregadios sob a luz amarelada dos postes. A umidade penetrava meus ossos, aumentando a rigidez muscular que sempre precedia a transformação. A necessidade de encontrar um refúgio seguro antes que a besta emergisse era premente. Lembrei-me do galpão abandonado na Rua 15. Era um local isolado o suficiente, com múltiplas entradas e saídas, um labirinto de ruínas onde eu poderia me esconder, pelo menos por uma noite. A lembrança do tufo de pelo que eu havia deixado ali me assombrou, mas a urgência de encontrar abrigo superou o medo de retornar a um local potencialmente comprometido. Cheguei ao galpão na calada da noite, a chuva fina sibilando contra as paredes de tijolo desmoronando. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo gotejar da água e o farfalhar do vento entre as janelas quebradas. Me embrenhei nas entranhas escuras do edifício, meus sentidos em alerta máximo, farejando o ar em busca de qualquer sinal de perigo. Encontrei um canto mais isolado em um dos antigos escritórios, protegido por paredes parcialmente desabadas, e me preparei para a inevitável transformação. A dor começou a surgir, lancinante e familiar, enquanto meus ossos se retorciam e a pelagem escura começava a brotar sob minha pele. A besta interior lutava para emergir, impaciente e selvagem. No auge da transformação, quando minha mente humana estava quase completamente submersa pelos instintos primários, ouvi um som que me fez gelar o sangue lupino nas veias. Era o latido distante de cães, seguido por vozes roucas e coordenadas, quebrando o silêncio da noite chuvosa. Os caçadores. Eles haviam me encontrado. A besta em mim rosnou, um som gutural de fúria e medo. Meus sentidos aguçados captaram o farfalhar de passos na área externa do galpão, o brilho fraco de lanternas cortando a escuridão através das janelas quebradas. Eles estavam cercando o prédio. Instintivamente, a besta correu para as profundezas do labirinto de ruínas, movendo-se com agilidade surpreendente entre os escombros e as vigas de metal retorcidas. Os latidos dos cães se aproximavam, cada vez mais altos e urgentes, guiando meus perseguidores pelas entranhas do galpão. Eu podia ouvir suas vozes, frias e calculistas, coordenando a busca. Ele está aqui dentro. Cerquem todas as saídas. Verifiquem o andar superior. Cuidado, pode estar ferido e perigoso. A adrenalina da perseguição me impulsionava, mas a consciência de estar encurralado me desesperava. O galpão, que eu imaginara como um refúgio, se tornará uma armadilha mortal. A chuva lá fora parecia abafar meus movimentos, mas também mascarava os passos dos meus caçadores. Corri por corredores escuros, saltei sobre pilhas de entulho, desviei de buracos no chão, a besta em mim guiada por um instinto de sobrevivência desesperado. Os latidos dos cães ecoavam cada vez mais perto, e em alguns momentos, senti o bafo quente de um deles em meu encalço. Em um lance de sorte desesperado, encontrei uma passagem estreita em uma parede desabada, um buraco escuro que parecia levar para o exterior. Sem hesitar, espreme meu corpo transformado pela abertura, arranhando a pele e o pelo contra os tijolos ásperos. Caí no pátio traseiro do galpão, em meio ao mato alto e à lama escorregadia. Os latidos dos cães ecoavam do interior, indicando que eles haviam perdido meu rastro momentaneamente. Aproveitei a oportunidade e corri para a escuridão da noite chuvosa, a besta em mim impulsionada por um medo visceral. A fuga foi desesperada, correndo sem rumo pelas ruas desertas do bairro industrial, a chuva lavando o sangue e a lama do meu corpo transformado. A exaustão me alcançava, mas a certeza de ter escapado por pouco da captura me impedia de parar. Na manhã seguinte, exausto e ferido, consegui me transformar de volta em Pedro em um parque isolado na periferia da cidade. O corpo dolorido, a mente em frangalhos, a certeza de que eu estava sendo caçado me atingiu com força total. Curitiba, meu suposto refúgio, havia se tornado um campo de caça, e eu era presa. A advertência de Aurora ecoava em minha mente. Eu precisava desaparecer novamente, antes que eles me encontrassem de vez. De volta ao meu pequeno quarto alugado na casa de Dona Helena, a exaustão física era quase insuportável.
Cada músculo do meu corpo humano doía, um eco da brutal transformação e da fuga desesperada da noite anterior. Mas a dor física era insignificante comparada à angústia que me corroía por dentro. A quase captura no galpão abandonado havia rompido a última ilusão de segurança que eu tentava manter em Curitiba. Eu não era invisível. Eu estava sendo caçado. As palavras de Aurora reverberavam em minha mente, um alerta sombrio que agora se provava verdadeiro. Havia outros que sabiam, outros que caçavam. E eles estavam perto, muito perto. A imagem dos cães latindo na escuridão, as vozes frias e coordenadas dos meus perseguidores, me assombrava. A sensação de estar encurralado, de ser uma presa em uma cidade hostil, era paralisante. Passei o dia trancado no quarto, as cortinas cerradas, o silêncio opressor amplificado pelo meu medo crescente. A rotina do trabalho noturno parecia distante e irreal, um luxo que eu talvez não pudesse mais me permitir. Cada ruído da casa, cada carro que passava na rua, me fazia sobressaltar. A paranoia me envolvia como um sudário, sufocando qualquer pensamento racional. A solidão, que antes era uma consequência inevitável do meu segredo, agora se tornava um fardo ainda mais pesado. Não havia a quem recorrer, a quem confiar a verdade sombria que me assombrava. Aurora, a única pessoa em Curitiba que parecia compreender minha condição, havia me alertado sobre o perigo, mas não podia me proteger. Eu estava sozinho, lutando contra inimigos invisíveis em um campo de batalha desconhecido. Enquanto as horas se arrastavam lentamente, a perspectiva de mais uma noite de lua cheia se aproximando pairava sobre mim como uma sentença de morte. A necessidade de encontrar um refúgio seguro para a próxima transformação era urgente, mas a memória da emboscada no galpão me paralisava de medo. Qualquer lugar que eu escolhesse poderia ser uma armadilha. Qualquer sombra poderia esconder um caçador à espreita. Naquele pequeno quarto escuro, a decisão começou a se formar, hesitante a princípio, mas ganhando força com a intensidade do meu desespero. Curitiba, que eu idealizara como um santuário anônimo, havia se revelado uma armadilha mortal. A selva de pedra não me ofereceria abrigo, apenas me tornaria uma presa mais fácil em um ambiente desconhecido. A memória de Sarandi, da tranquilidade relativa da minha terra natal, começou a brilhar em minha mente como uma luz tênue em meio à escuridão. A familiaridade dos caminhos, o conhecimento dos esconderijos, a relativa compreensão da comunidade. Talvez, apesar dos riscos que me fizeram partir, fosse melhor enfrentar a incerteza em um lugar que eu conhecia, onde eu tinha raízes, onde eu não era um completo estranho. A ideia de voltar para casa era dolorosa, carregada de culpa e incerteza. Como seria recebido? Os boatos ainda circulariam? O que havia mudado em minha ausência? Mas a alternativa, permanecer em Curitiba, caçado e isolado, parecia ainda mais sombria. A decisão, quando finalmente se solidificou em minha mente, trouxe consigo um misto de alívio e angústia. Era uma admissão de derrota, um reconhecimento de que minha fuga para a cidade grande havia sido um erro. Mas era também um ato de sobrevivência, uma tentativa desesperada de encontrar um lugar onde eu pudesse coexistir com a besta interior, longe dos olhos frios e calculistas dos meus perseguidores urbanos. Na calada da noite, comecei a arrumar minhas poucas posses na velha mala surrada. Cada objeto que eu guardava era uma lembrança silenciosa da minha vida em Sarandi, um elo com o passado que eu esperava poder reconectar. A fuga para Curitiba havia sido uma tentativa de apagar minhas origens, mas agora eu percebia que elas eram a minha única âncora, a minha única esperança de encontrar algum tipo de refúgio. A decisão era dolorosa, um reconhecimento amargo do meu fracasso em me adaptar à selva de pedra. Mas enquanto fechava a mala, pronto para partir ao amanhecer, uma tênue esperança acendia em meu coração. Talvez, em Sarandi, sob o céu familiar da minha terra natal, eu pudesse finalmente encontrar um caminho para sobreviver, mesmo carregando o peso da minha maldição. A fuga para a cidade havia terminado. A jornada de volta para casa estava prestes a começar. A madrugada em Curitiba era fria e úmida quando deixei o pequeno quarto na casa de Dona Helena. A despedida havia sido breve e silenciosa, um aperto de mão hesitante e um olhar de compreensão mútua. A Aurora não tentou me dissuadir, parecia entender a urgência da minha partida. Ela me deu um pequeno amuleto de pedra escura, semelhante ao que ela usava, dizendo que poderia me oferecer alguma proteção nas estradas. No posto, consegui outra carona, dessa vez com um casal de jovens que viajava para visitar a família em uma cidade vizinha a Sarandi. Eles eram simpáticos e curiosos,
fazendo perguntas sobre minha viagem e meus planos. Inventei uma história vaga sobre visitar um parente doente, tentando ao máximo evitar detalhes que pudessem levantar suspeitas. A proximidade de casa aumentava minha ansiedade, a esperança de reencontrar a familiaridade misturada ao medo do que eu encontraria ao retornar. A última parte da viagem foi a mais tensa. Desci do carro do casal em um trevo a alguns quilômetros de Sarandi, preferindo fazer o resto do caminho a pé, pela segurança das estradas vicinais que eu conhecia tão bem. Cada curva, cada árvore, cada casa que surgia no horizonte era um lembrete silencioso do lar que eu havia abandonado por medo. A caminhada pela estrada de terra que levava à chácara da minha família pareceu uma eternidade. O sol já estava alto no céu, aquecendo a poeira da estrada e o cheiro úmido da vegetação. Meu coração batia forte no peito, uma mistura de antecipação e apreensão. Como eles reagiriam ao me ver novamente, sem aviso prévio, depois da minha partida repentina? As perguntas silenciosas em seus olhos em minha despedida ecoavam em minha mente. Finalmente, avistei a silhueta familiar da casa entre as árvores. O telhado desgastado, a varanda de madeira, o pequeno jardim onde minha mãe cultivava suas flores. Tudo parecia ao mesmo tempo igual e estranhamente distante. Parei um instante, respirando fundo o ar familiar de Sarandi, carregado do cheiro da terra e da vegetação. A fuga para Curitiba havia sido uma jornada de medo e solidão. A jornada de volta era um retorno incerto a um lar que eu havia deixado para trás, carregando o peso do meu segredo e a esperança tênue de encontrar algum tipo de refúgio. A porta da minha casa estava à frente, e eu não sabia o que encontraria do outro lado. O sol já estava bem alto quando finalmente cheguei à porteira da chácara. As dobradiças enferrujadas gemeram suavemente enquanto a empurrava, o som familiar ecoando no silêncio da manhã. O caminho de terra batida, que tantas vezes percorri na infância, parecia estranhamente longo naquele momento, cada passo carregado de uma apreensão crescente. Avistei minha mãe no jardim da frente, curvada sobre suas roseiras, com as mãos enluvadas manuseando delicadamente as flores. Ela não havia me visto ainda. Observei-a por um instante, a familiaridade de seus movimentos, a dedicação com que cuidava de suas plantas, aquecendo brevemente meu coração. Mas a culpa por minha partida repentina e pelas mentiras que eu havia contado logo obscureceu essa breve sensação de conforto. Respirei fundo e avancei pelo caminho, meus passos hesitantes quebrando o silêncio matinal. Ela se endireitou, talvez pressentindo minha presença, e se virou. Seus olhos, inicialmente surpresos, se arregalaram em um misto de choque e incredulidade. A tesoura de jardinagem caiu de sua mão, batendo suavemente na terra. Pedro! Sua voz era um sussurro hesitante, como se temesse que eu fosse apenas uma miragem. Oi, mãe, consegui dizer, minha voz rouca pela emoção e pela longa jornada. Ela correu em minha direção, seus braços envolvendo-me em um abraço apertado e familiar. Senti o calor de seu corpo, o cheiro suave de terra e rosas que sempre a acompanhava. Por um instante, toda a tensão e o medo que me assombravam em Curitiba se dissiparam, substituídos pela segurança reconfortante do abraço materno. Meu pai apareceu na porta da casa, seus olhos estreitos e interrogativos. Ele permaneceu parado por um momento, avaliando minha presença, antes de se aproximar lentamente. Seu abraço foi mais contido, um aperto firme nos ombros, mas seus olhos transmitiam uma mistura de alívio e uma pergunta silenciosa que pairava no ar. Entramos na casa, o interior impregnado com o aroma familiar de café e bolo recém-assado. Minha irmã, Carol, saiu correndo ao me ver, seus olhos brilhando de surpresa e alegria. Seu abraço apertado e suas perguntas animadas sobre minha súbita volta trouxeram um breve sorriso aos meus lábios, apesar da angústia que ainda me corroía por dentro. Os primeiros momentos foram preenchidos por uma torrente de perguntas e explicações hesitantes. Eu tentei esboçar uma razão para meu retorno, falando vagamente sobre a saudade da família e a dificuldade de adaptação à vida na cidade grande. Meus pais e Carol me observavam atentamente, seus olhares carregados de uma curiosidade silenciosa que eu sabia que ia além das minhas palavras. Ao longo do dia, enquanto a rotina familiar tentava se restabelecer ao meu redor, senti o peso das perguntas não feitas, das dúvidas que pairavam no ar. Meus pais eram perspicazes, eles conheciam meu silêncio, minhas evasivas. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, a verdade teria que vir à tona. A noite chegou trazendo consigo uma tensão palpável. Jantamos em silêncio, o som dos talheres contra os pratos ecoando na quietude da casa. Eu evitava o contato visual,
sentindo o peso dos olhares curiosos e preocupados da minha família. Depois do jantar, meu pai me chamou para a varanda. Sentamos em silêncio nas cadeiras de balanço, observando as estrelas que brilhavam intensamente no céu noturno de Sarandi. O barulho dos grilos e o coachar distante dos sapos era uma melodia familiar que contrastava fortemente com a cacofonia da cidade grande. Finalmente, meu pai quebrou o silêncio. Pedro, sabemos que não é só saudade que te trouxe de volta. Sua voz era calma, mas carregava uma seriedade que me fez estremecer. Eu hesitei, a verdade lutando para romper a barreira de mentiras que eu havia construído. Olhei para o céu estrelado, buscando as palavras certas, mas a angústia e o medo me paralisavam. Aconteceu alguma coisa em Curitiba? Ele perguntou, sua voz agora carregada de preocupação. Você parecia diferente quando chegou. Eu sabia que não podia mais adiar a verdade. O olhar preocupado de meus pais, a inocência nos olhos de Carol, eles mereciam saber, mesmo que a verdade fosse sombria e assustadora. O retorno a Sarandi havia sido um alívio, um abraço familiar em meio ao perigo. Mas era também um reencontro incerto, o prelúdio para uma confissão que poderia mudar tudo. A sombra da besta que eu tanto tentará esconder em Curitiba agora pairava sobre a minha família, na tranquilidade da minha terra natal. A confissão, quando finalmente saiu dos meus lábios naquela noite estrelada na varanda de Sarandi, foi hesitante e fragmentada a princípio, mas ganhou força com a urgência da verdade. As palavras eram difíceis de pronunciar, a revelação da besta que residia em mim, o medo constante da exposição, a fuga desesperada para Curitiba em busca de anonimato, e a perseguição implacável que me forçara a retornar. Meus pais e Carol ouviram em silêncio, seus rostos passando por um turbilhão de emoções. Incredulidade, choque, medo e, finalmente, uma tristeza profunda e compassiva. A familiaridade de seus olhares agora carregava um misto de estranheza e preocupação. A criança que eles criaram, o irmão que amavam, carregava um segredo sombrio, uma maldição que o havia forçado a viver nas sombras. Os dias que se seguiram ao meu retorno foram estranhos e tensos. A rotina familiar tentava se restabelecer, mas a atmosfera estava carregada de um silêncio cauteloso. Meus pais se esforçavam para agir normalmente, mas seus olhares furtivos e suas perguntas indiretas revelavam sua apreensão. Carol, com sua inocência infantil, era a única que parecia me aceitar incondicionalmente, embora eu percebesse uma nova cautela em seus abraços. Eu tentava me readaptar à tranquilidade de Sarandi, mas a experiência em Curitiba havia deixado cicatrizes profundas. O barulho constante da metrópole havia aguçado minha audição, tornando o silêncio do campo ora reconfortante, ora inquietante. Pequenos ruídos noturnos, como o farfalhar das folhas ou o coachar dos sapos, me faziam sobressaltar. A memória dos cães de caça e meu encalço ainda vívida em minha mente. A escuridão da noite, que antes era um refúgio em Sarandi, agora me trazia lembranças perturbadoras das ruas frias e impessoais de Curitiba, dos esconderijos precários e do medo constante de ser descoberto. Dormir era difícil, fragmentado por pesadelos recorrentes da perseguição, dos rostos frios dos caçadores urbanos e do brilho ameaçador de suas lanternas. A própria paisagem de Sarandi parecia diferente. A familiaridade dos campos e das matas agora carregava uma nova camada de vulnerabilidade. Eu conhecia os esconderijos, mas também sabia que notícia da minha volta poderia se espalhar, tornando até mesmo os lugares mais isolados inseguros. A necessidade de encontrar um local seguro para as próximas transformações se tornou uma preocupação constante. O porão da casa, que antes era meu santuário, agora parecia pequeno e inadequado, a memória da minha fuga desesperada ainda fresca em minha mente. Eu explorava as matas ao redor da chácara, buscando um novo refúgio, um lugar isolado o suficiente para conter a besta sem colocar minha família em risco. A presença dos caçadores urbanos pairava sobre mim como uma sombra invisível. Eu não sabia se eles haviam desistido da busca em Curitiba ou se, de alguma forma, poderiam rastrear meu retorno a Sarandi. A paranoia me fazia desconfiar de cada estranho, de cada carro desconhecido que passava pela estrada. Eu percebia a preocupação crescente nos olhos de meus pais. Eles tentavam me ajudar, oferecendo palavras de conforto e apoio, mas eu sentia sua impotência diante da minha maldição. A tranquilidade de Sarandi havia sido quebrada pela minha volta, e eu carregava o peso dessa perturbação. A cidade, meu suposto refúgio, havia me marcado profundamente. A fria indiferença dos estranhos, a constante luta pela sobrevivência, o medo da exposição. Tudo isso havia deixado cicatrizes invisíveis em minha alma.
Eu havia retornado a Sarandi, mas não era mais o mesmo Pedro que havia partido. A besta interior estava mais selvagem, mais arisca, e a sombra da perseguição pairava sobre a minha vida, mesmo na familiaridade da minha terra natal. A jornada em Curitiba havia terminado, mas suas consequências me seguiriam para sempre, assombrando minhas noites e obscurecendo a paz que eu tanto ansiava encontrar em casa. A primeira noite de lua cheia após meu retorno a Sarandi chegou carregada de uma tensão palpável. Meus pais e Carol se recolheram cedo, seus olhares silenciosos transmitindo uma mistura de medo e resignação. Eu me tranquei novamente no porão, o cheiro familiar de terra e mofo agora carregado de uma nova camada de apreensão. A transformação começou, a dor lancinante amplificada pela ansiedade. Mas desta vez, enquanto a besta emergia, havia algo diferente. A fúria cega parecia um pouco mais contida, o instinto selvagem temperado pela memória da perseguição em Curitiba, pelo medo de colocar minha família em perigo novamente. O uivo que escapou da minha garganta naquela noite não era apenas de agonia e libertação bestial. Havia nele um lamento, um reconhecimento da minha condição, da minha eterna dualidade. Era o som de um filho pródigo que retorna à sua terra, carregando as cicatrizes de uma jornada frustrada, o eco da solidão da cidade grande misturado ao chamado ancestral da natureza. Na minha forma lupina, vaguei pelo porão, a energia da transformação buscando uma saída. Mas a memória da quase captura no galpão abandonado me impedia de arrombar a porta novamente, de correr desenfreadamente pela mata. Havia uma cautela instintiva agora, uma compreensão sombria dos perigos que espreitavam além da segurança relativa das paredes de pedra. A noite passou lenta e turbulenta, a besta em mim lutando contra as limitações do confinamento, a mente humana observando de longe, carregada de culpa e incerteza. Quando a lua começou a minguar no céu, a transformação se reverteu, deixando-me exausto e dolorido no chão frio do porão. Nos dias que se seguiram, a vida em Sarandi encontrou um novo ritmo, marcado por uma aceitação tácita da minha condição. Meus pais e Carol se esforçavam para me incluir na rotina familiar, mas havia sempre uma distância sutil, um medo latente em seus olhos. Eu me esforçava para ser o Pedro de antes, mas a sombra da besta e a memória da perseguição em Curitiba pairavam sobre mim como um aviso constante. Comecei a explorar as matas ao redor da chácara com mais cuidado, buscando um refúgio seguro para as noites de lua cheia, um lugar isolado suficiente para proteger minha família e a mim mesmo. Encontrei uma pequena caverna escondida em meio à densa vegetação, um local que parecia oferecer o isolamento necessário. A vida em Sarandi não era mais a mesma. A tranquilidade havia sido quebrada, substituída por uma tensão constante. Eu era o lobo que havia retornado ao seu território, mas carregava cicatrizes amargas da selva de pedra, a memória da perseguição e a certeza de que o mundo exterior representava uma ameaça constante. No entanto, havia também um fio tênue de esperança. Em Sarandi, eu não estava sozinho. Minha família, apesar do medo, permanecia ao meu lado. Havia uma familiaridade na terra, um reconhecimento silencioso da minha natureza por aqueles que me conheciam desde criança. Na próxima noite de lua cheia, me despedi de minha família com um olhar carregado de promessas silenciosas e segui para a caverna na mata. O uivo que ecoou na noite familiar de Sarandi foi diferente daquele que ecoara nas paredes frias de Curitiba. Havia nele a dor da minha maldição, mas também um toque de pertencimento, um reconhecimento do meu lugar na teia da vida, por mais sombrio que fosse. A jornada em Curitiba havia terminado, mas suas consequências me seguiriam para sempre. Eu era o lobo deslocado que havia retornado ao seu lar, carregando as lições amargas da cidade grande em meu coração selvagem. O futuro era incerto, mas sob o céu estrelado de Sarandi, eu sabia que minha luta pela sobrevivência continuaria, um uivo constante ecoando na memória da selva de pedra e no silêncio da minha terra natal.